Olá, eu continuo hoje a leitura de 20.000 Léguas Submarinas. Hoje eu farei a leitura do capítulo 6. Antes de passar a leitura, tem uma observação interessante sobre o capítulo 5, algo que me chamou a atenção. Quando narra a queda do professor Aronnax ao mar, depois de a fragata sofrer um acidente na colisão com o submarino. Diz que ele, depois com muito esforço, à noite, conseguiu enxergar a fragata a nada menos que 7 quilômetros de distância. E daí eu fiquei imaginando como é que alguém naquela situação seria capaz de enxergar a 7 quilômetros à noite uma fragata, que não era um barco grande demais. Bom, para mim é praticamente impossível, não consigo conceber isso. É um problema de, certamente, verossimilhança. Então, capítulo 6 de 20.000 Léguas Submarinas, de Jules Verne, Mobilis in mobile. Mobilis in mobile vem do latim, ou é latim, e significa móvel dentro de um elemento móvel. O rapto acontecera com a velocidade de um raio. Senti um calafrio percorrer meu corpo todo. Quem eram aqueles sequestradores? Certamente algum tipo de pirata que explorava os oceanos, saqueando e matando. Mal a escotilha se fechou atrás de nós, uma total escuridão nos envolveu. Senti meus pés descalços pisando os degraus de uma escada de ferro. No topo da escada, uma porta se abriu e fechou logo depois, com um estrondo. Estávamos sozinhos, sem a mais vaga ideia de onde. Meus olhos não distinguiam coisa alguma, nem um ínfimo raio de luz. Ned Land não conseguia disfarçar sua indignação diante do acontecido. Isso é o cúmulo, esbravejou ele, a plenos pulmões. Esses que estão aí dentro devem ser pior que selvagens. Não me surpreenderia se fossem canibais. Calma, meu amigo, respondeu Council com sua tranquilidade costumeira. Não sabemos, por enquanto, o que vão fazer conosco. Ainda tenho minha faca. O primeiro pirata que tocar em mim, avisou o canadense, com um gesto ameaçador. Não perca a cabeça, Ned, aconselhei. E não arrisque a nossa pele inutilmente. Quem garante que não estão à escuta? Devemos, isso sim, tentar descobrir onde estamos. Tateei a minha volta. Com 5 passos, alcancei uma parede de ferro feita de placas metálicas rebitadas. Virei-me e bati numa mesa de madeira, perto da qual pude perceber vários bancos alinhados. O assoalho da sala onde éramos mantidos prisioneiros parecia estar assentado sob uma esteira espessa que abafava qualquer ruído. Nas paredes nuas não havia sinal algum de janelas ou portas. Council e eu voltamos ao meio da cabine, que devia medir cerca de 6 metros de comprimento por 3 de largura. Quanto à altura, era impossível mensurá-la. Mesmo Ned Land, alto como era, não alcançava o teto. Meia hora se passara e a nossa situação continuava inalterada, quando da densa escuridão repentinamente surgiu uma luz ofuscante. Nossa prisão ficou tão iluminada que nos cegava. Eu mal conseguia suportar aquela luminosidade intensa. Reconheci a luz elétrica que envolvia o submarino, a mesma que causava o magnífico fenômeno da fosforescência que havíamos testemunhado. Fechei e abri os olhos e vi que a iluminação vinha de uma espécie de globo preso à parte superior da cabine, o que me permitiu examiná-la de maneira mais minuciosa. Constatei que realmente havia ali uma mesa e 5 banquinhos. Poucos minutos depois, ouvimos um forte ruído de ferrolhos. A porta abriu-se
e 2 homens apareceram. Um deles era um tipo baixo, musculoso, de membros robustos. Tinha a vivacidade que caracteriza os cidadãos oriundos do sul da França. O segundo merece uma descrição mais detalhada. Percebi nele uma indisfarçável autoconfiança, pela maneira nobre como a cabeça se erguia sobre os ombros e pelos olhos negros que refletiam segurança. Devia ser calmo, pois a pele pálida transparecia frieza, enérgico pela forma como contraía as sobrancelhas, e corajoso, porque a respiração profunda denotava uma enorme capacidade pulmonar. Não posso afirmar que tinha 35 ou 50 anos de idade. Era alto, tinha a testa grande, o nariz aquilino, a boca bem talhada, os dentes perfeitamente alinhados. As mãos longas e finas denunciavam um temperamento impetuoso. A posição dos olhos, distantes um do outro, demonstrava que tínhamos à nossa frente um homem de extraordinária visão, capaz de ler as profundezas dos oceanos. Examinou-nos com muita atenção e, sem pronunciar uma palavra, virou-se para o seu companheiro, falando com ele numa língua desconhecida. Soava como um dialeto sonoro, harmonioso e bastante flexível. As vogais pareciam admitir uma acentuação variada. O outro replicou, sacudindo a cabeça, e acrescentou 2 ou 3 palavras incompreensíveis. Foi quando me senti questionado pelo seu olhar. Respondi, num francês impecável, que eu não falava a língua dele. Mas ele pareceu não entender, o que me provocou uma estranha sensação de vergonha. Comecei a contar as nossas aventuras, articulando claramente cada sílaba, sem omitir um único detalhe. Disse-lhe nossos nomes e profissões, apresentando-nos como professor Aronnax, Council, seu criado, e mestre Ned Land, o arpoador. O homem dos olhos de grande alcance me escutou calmamente, com muita atenção, mas nada em sua fisionomia indicava que ele havia compreendido. Restava um recurso: falar em inglês. Talvez conhecesse essa língua universal. É sua vez agora, incentivei o arpoador. Use seu melhor anglo-saxão e tente se sair melhor que eu. Ned não se fez de rogado e recontou nossa história, mas para seu desagrado não se fez mais inteligível do que eu. Os homens não se moveram. Evidentemente, não entendiam nem a língua da Inglaterra nem a da França. Muito embaraçados e tendo exaurido nossos recursos linguísticos, não sabíamos o que fazer, quando o Council propôs: se o senhor me permite, tentarei a comunicação em alemão. Mas, apesar dos termos elegantes e da boa pronúncia, meu fiel criado não foi nem um pouco mais bem-sucedido. Por fim, num esforço surpreendente, tentei me lembrar do latim que havia aprendido no colégio, tudo em vão. Percebendo que esgotáramos nossos recursos, os 2 estranhos trocaram algumas palavras em sua língua desconhecida e se retiraram. A porta fechou-se. Discutimos a nossa situação, assim como as desvantagens de não conhecermos todas as línguas. Discorríamos sobre a inconveniência de não existir uma língua universal quando a porta foi aberta e um criado entrou. Trazia roupas, casacos e calças. Apressei-me em vesti-las e meus companheiros seguiram meu exemplo. Enquanto isso, o criado, mudo e talvez surdo, arrumara a mesa com 3 lugares. Sentamo-nos. Indubitavelmente, tratava-se de pessoas civilizadas e, não fosse pela luz elétrica que nos iluminava, poderia pensar que estava no restaurante do hotel mais sofisticado de Londres ou no grande hotel de Paris.
Entre os pratos que nos serviram, reconheci vários tipos dos mais requintados peixes e outras iguarias que não consegui identificar. Quanto ao serviço, era impecável, elegante, de muito bom gosto. Cada utensílio, colher, garfo, faca, prato, tinha uma inicial gravada, com um emblema em cima que dizia Mobilis in Mobili. N. A letra N era, sem dúvida, a inicial do nome do personagem enigmático que comandava o fundo dos mares. Ned e Council não pensavam muito a esse respeito. Devoraram a comida e eu acabei fazendo o mesmo. Felizmente, quem quer que fossem nossos anfitriões, não morreríamos de fome. Mas, como tudo sempre chega a um fim, nosso apetite foi satisfeito e nos sentimos tomados por um indescritível topor. Meus 2 companheiros se esticaram no chão da cabine e logo dormiam a sono solto. No entanto, apesar de fatigado, um turbilhão de pensamentos e inúmeras perguntas insolúveis avassalavam minha mente e mantinham meus olhos abertos. Onde estávamos? Que estranha força nos transportava? Pesadelos horrorosos me atormentavam. Eu visualizava um mundo marinho de animais desconhecidos, entre os quais esse barco submarino, que aparentava ser da mesma espécie que esses monstros. Após alguns minutos, meu cérebro se acalmou. Senti uma sonolência e caí num sono profundo. Não sei dizer quanto tempo dormimos, mas foi um descanso reparador. Eu acordei primeiro. Assim que me levantei, senti meu cérebro desanuviado e a mente clara. Apesar das dimensões avantajadas de nossa cela, tínhamos consumido uma grande parte do oxigênio. Era necessário renová-lo, e não somente aqui, mas no barco todo. Estava me perguntando como seria essa operação, quando de repente senti uma lufada de ar puro, perfumada com emanações salinas. Tratava-se de uma revigorante brisa marítima. Sem perder um minuto sequer, respirei fundo e oxigenei os pulmões. Ao mesmo tempo, senti que o barco se locomovia. O monstro metálico tinha evidentemente emergido à superfície do oceano para respirar, assim como fazem as baleias. Tentei descobrir o duto que fazia chegar até nós aquela corrente de ar vital e logo o encontrei. Acima da porta havia um orifício de ventilação através do qual passava o ar fresco que renovava a atmosfera saturada da cela. Estava eu envolvido nessas descobertas quando Ned e Council acordaram, quase ao mesmo tempo, sob a influência benéfica desse ar puro. O senhor dormiu bem? Perguntou Council com sua costumeira gentileza. Muito bem, meu bravo rapaz. E você, Caroline? Um sono profundo, professor. Não tenho certeza, mas parece que respiramos uma brisa marítima. Um homem do mar jamais se engana. E eu contei a ele o que havia acontecido enquanto ele dormia. Isso explica os rugidos que escutamos quando o suposto narval avistou o Abraham Lincoln. Exato, mestre Land. Continuamos a conversa até percebermos que estávamos famintos e que o criado não tinha aparecido ainda para saciar nossa fome. Passara-se já muito tempo sem que tivéssemos comido e começamos a achar que as intenções dos nossos sequestradores não poderiam ser lá muito boas. De repente, ouvimos ruídos que vinham de fora. Pareciam passos no pavimento metálico. Segundos depois, as fechaduras rangeram, a porta foi aberta e o mesmo criado que nos servira antes entrou. Antes que eu pudesse impedi-lo, Ned se precipitou sobre o rapaz, jogou-o ao chão
e apertou-lhe a garganta. Parecia que havia enlouquecido. O criado se sufocava sob a pressão das mãos fortes do apurador. Council tentou separar Ned de sua vítima, e eu me preparava para correr em sua ajuda quando, de repente, fiquei mudo de espanto ao ouvir as seguintes palavras pronunciadas em francês. Acalme-se, mestre Land. E o senhor professor Arronat, faça o favor de ouvir-me. E aqui termina o capítulo 6 de 20.000 Léguas Submarinas de Jules Verne. Obrigado e até a próxima, quando teremos a leitura do capítulo 7.